É com o coração cheio de alegria que iniciamos mais um programa Meditando a Palavra e damos boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha neste canal do Santuário Nossa Senhora do Carmo, da Paróquia São Sebastião, Paranavaí, Paraná. Eu sou Oslaine, estou aqui com a minha irmã Lília, e somos do grupo de leigos carmelitas São João da Cruz de Paranavaí. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Num clima de silêncio interior, vamos nos aquietar para que a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, penetre em nossos corações e produza frutos. Coloquemo-nos numa posição confortável, fechemos os olhos e deixemos que o Espírito Santo nos inspire com o ar renovado do amor de Cristo e nos ajude a compreender melhor a mensagem que a palavra de Deus quer nos transmitir. Rezemos a oração do Espírito Santo. Espírito Santo, tu que vieste do Pai e que permaneceste conosco em Jesus, tu que habitas pela fé nos nossos corações, abre-nos a palavra. Seja a nossa inteligência e nossa vontade. Terreno bom onde tu possas trabalhar com liberdade, de modo que a nossa vida seja um sinal eloquente da tua caridade. Amém. O evangelho que meditaremos hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Deus não se cansa de nos convidar a trabalhar na vinha do Senhor. Nessa parábola, Jesus vem nos ensinar que a atitude do filho mais velho é o fruto de humildade e do arrependimento. Este foi o filho obediente do Pai, que através das suas atitudes foi encontro da prática de Jesus. Cada um de nós recebe esse chamado à conversão e a trabalhar na vinha do Senhor. Por isso, devemos ser obedientes e praticantes aos ensinamentos de Jesus. Abramos nossos ouvidos e coração para acolher a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguindo os passos da leitura orante, vamos meditar a palavra, isto é, o que Deus tem a nos dizer através da palavra. São Jerônimo, doutor da Igreja, disse: quando rezamos, falamos com Deus. Mas quando lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Deus sempre revela a sua vontade. Silêncio no coração e ouvido atento às inspirações de Deus. Essa parábola, Nelíria, ela é contada por Jesus. Ela pode ser entendida como a coerência entre o dizer
e o agir. Nela existe 2 tipos de filhos somente. E eu fiquei me perguntando, como Jesus me pergunta até nos dias de hoje, com quem você se parece, né? Quem vos parece? O que disse sim ou disse não. Aquele que disse todo empolgado, não, eu vou, e depois pela preguiça, acomodação, ou aquele que disse, não, eu não vou, mas daí ele repensou, se arrependeu e fez a vontade do Pai. Porque escutou o chamado de Jesus, né? Sim. E a gente só escuta esse chamado quando você tem intimidade, né? Você cria essa intimidade com Jesus. E eu fico pensando também, nós somos os 2 filhos. Em alguns momentos. Em alguns momentos, sim. Aí eu fiquei pensando, com qual filho mais eu me pareço? Realmente, né? Esse evangelho, ele traz uma reflexão bem profunda, porque ele questiona a gente, ele questiona o nosso agir, o nosso viver, o nosso pensar, as coisas de Deus. E daí também fiquei vendo quanto a igreja é sábia, né? Porque nós estamos gravando o evangelho do primeiro domingo do mês missionário. E o mês missionário, ele é um convite à conversão. Uma conversão em que sentido? Para que a gente viva e faça as coisas de Deus. E daí também analisando essa parábola, eu fiquei vendo porque Jesus hoje ele está falando a um grupo pequeno, não é um grupo grande, às vezes ele fala a multidões, às vezes ele se dirige aos discípulos, mas hoje ele está falando especificamente aos sacerdotes e os anciões do povo. Então são pessoas, é um grupo pequeno, e Jesus deve ter sentido que alguma coisa não estava bem ali no grupo, porque quando ele coloca uma parábola, ele quer trabalhar alguma questão que não está acontecendo no reino de Deus. Então ali são pessoas que haviam dito sim, mas eles disseram sim, mas eles não tinham ainda permitido que os ensinamentos de Jesus penetrassem no seu coração. Aí um sim verdadeiro. Né? Aí eles estavam ainda com o comportamento do homem velho, não tinham aderido aos ensinamentos de Jesus. E daí também o que eu fui percebendo, sabe, é que esses homens que eles cuidavam das coisas de Deus, eram responsáveis pelo templo, eram responsáveis por conduzir todo aquele povo. Eles trabalhavam com Deus que não trazia consolo para as pessoas, nem para aqueles que haviam dito sim, e muito menos para aqueles que haviam dito não. E daí também fui buscar, sabe, Olaine, o que quer dizer essa palavra consolo, né? Então fui ver consolo. Um solo é chão, é terreno firme, que te dá segurança. E Jesus trazia essa segurança para o povo, o que não acontecia, né, com esses sacerdotes e esses anciãos do povo. Porque além de tudo isso, eles se sentiam assim, muito santos, muito perfeitos, incapazes de aceitar aqueles que não viviam da maneira que eles viviam, ou também de não viviam aquilo que eles cobravam. Então Jesus se sente, né, assim, no direito de dizer assim, não, eu preciso falar alguma coisa, onde ele coloca essa parábola e vem fazer esse questionamento. De que lado eu estou? De que lado eles realmente estavam? Pensando nessa parábola me trouxe algumas reflexões e me deixou algumas lições. Que palavras são somente palavras, né? Que Jesus deixou bem claro que não são as palavras que são valiosas aos olhos de Deus, mas sim as nossas atitudes e as ações concretas que realizamos. E outra coisa também, que não existe um Deus e uma convivência com Deus se eu não tenho esse tempo, esse arrependimento e essa conversão. E daí vem a questionar, né? Porque Jesus, ele desafia mesmo. Ele veio desafiar você, ele veio desafiar a mim, desafia também os que estão nos acompanhando, mas nos tempos de hoje, qual era a forma desses representantes do templo de amar as pessoas? E hoje,
qual é a forma que nós temos de amar? Será que dentro de toda essa correria que nós vivemos, nós estamos cuidando de nós mesmos? Nós estamos olhando assim os nossos limites, né, para que a gente tenha um espaço para viver o amor, mas esse amor, o tamanho da grandeza de Deus, a gente se preocupa para olhar a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Como nós estamos vivendo tudo isso, né? E daí também eu fiquei vendo, se os sumos sacerdotes e os anciãos, eles faziam parte dos que tinham dito sim, pela missão que Deus foi confiada, foi confiada a deles uma grande missão de conduzir, de orientar o povo. Então a parábola também deixa claro que eles não estavam cumprindo essa missão. E daí é onde que Jesus ele vem assim dizer, puxa, mas eu dei na mão deles uma grande responsabilidade. Como ele coloca também muitas vezes nas nossas mãos uma grande responsabilidade de estar evangelizando. E o que nós estamos fazendo com a missão que nós assumimos no dia do nosso batismo, que nós dissemos sim. Então vem também esse questionamento para nós, né, com essa parábola, né? E daí também eu vi assim que esses sacerdotes e o ancião do povo, eles não eram capazes de dar segurança ao povo que eles orientavam. Enquanto que Jesus, ele vinha, né, com aquela leveza, transmitia o amor, era exigente quando era preciso, mas ele trazia todo um consolo a quem ele chegava. E daí o que a gente vê? Que tinha o grupo do sim e tinha o grupo do não. Mas aqueles que disseram não, muitos deles, eles não eram considerados dignos. Lá eram os excluídos pelos pecados cometidos ou porque não tiveram, de repente, também nem sequer uma oportunidade de terem conhecido Jesus. Ou, de repente, da maneira que falavam de Deus, não havia uma atração de conhecer melhor a palavra, de conhecer a Deus, de viver os ensinamentos que estavam já escritos, né, na Bíblia e que era anunciado. Então aí eu vejo assim, a gente pode ter alguns exemplos que quando Jesus chamou, essas pessoas logo aderiram. E aqui nós temos como exemplo o próprio Mateus, que ele era considerado um pecador público, um cobrador de impostos, pecador público, e ele era considerado pelos judeus era um traidor, porque ele cobrava impostos em favor dos romanos, né? Então você vê, a partir do momento que Jesus fez o chamado, ele aceitou esse chamado, ele se converteu, transformou em discípulo, apóstolo e evangelista. Ele é o único evangelista que traz esse evangelho no dia de hoje, porque ele se situa dentro dele. E daí sabe também, Elaine, que eu fiquei repetindo, naquele jantar que Jesus falou, hoje à noite eu vou jantar lá na sua casa. Ele levou muitos amigos dele que exerciam a mesma função que ele. E também devem ter escutado Jesus e também mudado, também se converteram, porque encontraram em Jesus o consolo, confiança, a segurança, um caminho a seguir. E também aqui nós temos, né, no batismo, todos nós dissemos sim, não foi? Todos nós dissemos, e daí o batismo também, todos nós somos chamados a trabalhar na vida. Agora depende de como nós estamos vivendo essa nossa missão de batizado, porque também nós vimos assim, que missão é você partilhar. É uma partilha que dá sentido à nossa vida, mas ela só dá sentido na nossa vida quando nós damos também sentido à vida do nosso irmão, principalmente aquele que mais precisa, esteja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, no nosso grupo. Depois de refletir bastante, eu fiquei, como eu me sinto consolada por Jesus, com a sua palavra, toda vez que eu me coloco a preparar, porque daí vou estudar, vou rezar, vou me aprofundar um pouquinho e daí sinto o consolo que Jesus me traz pela palavra, não como ele se encontrou com Mateus, que foi pessoalmente,
mas através da palavra ele vem até a gente, né? Trazendo esse consolo, essa esperança e esperando que também eu, você e os que nos acompanham se coloquem à disposição dos que necessitam. O Senhor falou conosco e meditamos a sua palavra. Agora, diante do Evangelho, chegou o momento de responder ao Senhor em forma de oração, súplicas e louvor. A oração é o fruto da nossa meditação. Em Mateus 7, 21, diz: Não quem diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, Senhor, eu te peço que me ilumine sempre para dizer o verdadeiro sim e a cumprir a tua vontade, não por palavras bonitas e discursos, mas por buscar agir com integridade, cumprindo aquilo que prometi a ti. Amém. Então, hoje, a minha oração, eu vou utilizar do livro Encontro das Oficinas de Oração e Vida. A oração tem o nome de Generosidade. E ela diz assim: Senhor, ensina-me a ser generosa e dar sem calcular, devolver o bem por mal, servir sem esperar recompensa, aproximar-me do que menos me agrada, fazer o bem ao que nada pode retribuir, amar sempre gratuitamente, trabalhar sem preocupar-me com o repouso, e ao não ter outra coisa que dar, a doar-me em tudo e cada vez mais aquele que precisa de mim, esperando só de ti a recompensa, ou melhor, esperando que tu mesmo sejas minha recompensa. Amém. A escuta da palavra nos leva também a assumir um compromisso com a realidade. Entre tantos exemplos na Sagrada Escritura, temos o de Maria, a mãe de Jesus. Quando ela escutou a palavra vinda de Deus por meio do anjo Gabriel, ela humildemente assumiu um compromisso e colocou-se a serviço, respondendo: Eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Diante da palavra de Deus, qual é o seu compromisso? Quando eu estava lendo esse evangelho, veio à minha mente a música do Padre Zezinho, Quando Chegou a Palavra, que diz assim: A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. Deus sempre nos convida à conversão e a trabalhar na vinha do Senhor. Então, o meu compromisso para essa semana, diante desta reflexão, é que eu fique mais atenta com as minhas palavras e as minhas atitudes. Não seja só belas palavras, belos discursos, mas que eu realmente coloque em prática com as pessoas que estão ao meu redor, né? Que Deus, Ele conhece exatamente o que está no meu coração e Ele julga as minhas atitudes. Vê o coração. Ele vê o coração. Então, aí também pensei, né, que nós estamos iniciando o mês missionário e daí nesse mês missionário a igreja nos chama de conversão para assumir, a exemplo de Cristo, fazer, né, da minha vida, da nossa vida, um verdadeiro sim à vontade de Deus. Aí, tendo Cristo como meu sustento, como meu consolo, eu vou compreender o que Paulo diz na sua carta, que está na segunda leitura da liturgia desse primeiro domingo do mês missionário, né? Ele diz, lá em Filipenses, ele diz: creio que há consolação na vida em Cristo.
E daí, então, eu vejo assim que o meu compromisso, eu quero me propor nessa semana ser uma filha a exemplo de Maria, que se esforça para ser coerente com o meu ser. E essa coerência também que eu viva a missão do meu batismo até os últimos dias da minha vida. E que eu faça a vontade de Deus sem esperar recompensa, mas me colocando a serviço desse Deus. A você que nos assiste, deixe o seu like, seu joia, compartilhe com seus amigos, familiares, grupo do WhatsApp esse programa, pois quanto mais pessoas assistirem, mais estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus. Para encerrar este programa, meditando a palavra, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.